E voltando agora, Madalena, nós estávamos falando da pesquisa feita na Geórgia, né? Eu acho importante essa última informação que a gente estava debatendo aqui nos bastidores. O nosso espectador tem que saber disso a respeito da sexualidade, da homossexualidade, até porque isso, gente, gera intolerância. Intolerância, exato. A neurociência, ela diz que 10% da população do mundo é homossexual. Né? Aí você, aquela gama toda que nós temos, como gays, lésbicas, travestis, enfim, toda aquela diversidade. Isso é biológico, não é escolha, tá? Nasce pela ciência, pela neurociência. Você exigir que o outro mude a sua orientação sexual é a mesma coisa que você pedir para ele trocar de pele, troca a cor do seu olho, é a mesma coisa, tá? Então, e é injusto, é desumano, tá? Isso existe, tá aí, existe, não é uma escolha, nasce. Cada vez mais comprovado. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de fé, aqui entra neurociência, ok? Tá? Então, nós não temos esse direito de exigir que o outro, se eu gosto de homem, ok, se eu gosto de mulher, ok também, se eu gosto dos dois, ok também. Porque eu não mando nisso. Eu não mando. Eu sinto. E aí, disso tudo vem a questão da falta de respeito. É claro que nós vemos, por exemplo, as pessoas confundem muito e acham o seguinte, porque é gay, ou porque é lésbica, ou porque é bissexual, ou porque é trans, ou porque... Não presta. Né? Tanto quanto hétero. Nós não temos héteros, pessoas bondosas e criminosas. E nós vimos isso ao longo de toda essa trilogia. As pessoas confundem caráter, misturam tudo, misturam a orientação sexual. E uma outra coisa que as pessoas confundem muito, identidade de gênero e orientação sexual. Está muito na moda falar disso, as pessoas acham que é a mesma coisa. Identidade de gênero, o que é? Eu, Madalena, nasci num corpo de mulher e me identifico com esse corpo de mulher. Eu, Madalena, me identifico com Madalena, mas eu poderia, sendo Madalena, achar que eu sou Madaleno. Ok. Tá? Orientação sexual, o que é? É o que causa tesão em mim. Homem, mulher, um ou outro, ou os dois. Isso é o que me dá tesão. Tá? Nós não mandamos, a gente sente. Você manda assim, olha, não, eu gosto mais dessa cor aqui, eu mando, eu gosto, eu decido isso. Não, eu gosto mais do azul, não gosto mais do amarelo. Você não manda nisso. Então, existem estudos muito sérios que põem do lado a fé, o credo de cada um. Claro. Ciência, 10% da população mundial. A senhora poderia, doutora, se me permite, dar então uma bibliografia, um link, um site? Olha, Eu vou explicar por que a pergunta. Tem uma neurocientista que vocês podem buscar, que ela tem uma credibilidade muito grande no meio, chama a doutora Susana Hausel. É uma neurocientista brasileira, tá? Entra lá no... Susana Hausel, H-O-U-S-E-L. É uma das mais renovadas neurocientistas do mundo e, para nosso orgulho, brasileira. É brasileira. Entra lá, vê o que ela fala. São estudos seríssimos. Seríssimos. É porque esse assunto, respeitados no mundo todo. E que deixam são estudos que sacodem com a nossa fé, sacode a gente, faz a gente olhar maior. Na verdade, tira a gente do eixo. Do conforto. Do conforto, tipo exatamente. Assim, isso é certo, isso é errado. Calma, peraí. Calma, peraí. É errado eu sentir? É errado eu gostar do outro? Por que incomoda tanto para algumas pessoas saber que o vizinho transa homem com homem? Por que me incomoda tanto? Tem alguma coisa errada comigo? Ele está fazendo isso no meio da rua? Ele está fazendo isso com uma criança? Gente diferente. Por que incomoda tanto? Tem alguma coisa errada comigo? Eu acho que a gente precisa primeiro olhar no espelho. Por favor. Né? E ver aonde que a coisa está. Deixa eu fazer uma colocação pegando. sobre esse Claro, assunto que a doutora Mas, coloca. Você pediu a referência, a doutora, pastor, com todo respeito, a doutora Susana é uma pessoa respeitadíssima. Susana? Susana Hausel. Hausel, vou procurar e vou estudar. Neurocientista,
Eu procuro... E não só ela, tem outros tantos. Olha, eu procuro, porque nós não podemos ser fanáticos imbecilizados. Eu fiz mestrado, estudei, então eu me preparei para debater. A Bíblia coloca o comportamento homossexual, comporta a prática homossexual como pecaminosa. Ser homossexual não quer dizer que a pessoa ela é mal preparada academicamente, mau caráter, não quer dizer nada. É uma questão de sexualidade. Biológica, diz a doutora. Diz a doutora, porque eu já vi estudos e li vi debates de pessoas que têm uma postura controversa com relação a isso, que ainda não se provou se a questão é exatamente biológica, se porque se tiver no gene do homem, como é que eu vou dizer que aquilo é pecado se ele não é responsável? Eu corroboro com a doutora que nós não podemos ser simplistas nisso, porque é a vida das pessoas. Exatamente. Eu vi uma menina de barba. Quando a pessoa não me respeita, doutora, eu digo, você não tem útero, você não tem trompa, o seu documento diz que você é um homem. A pessoa não está me respeitando, então eu vou debatendo com ela. Mas eu olhei para aquela moça com barba, e um padre num debate menosprezou aquela moça. E ela disse, eu nasci num lar cristão, eu não tenho culpa de ser assim. Quem sou eu como pastor para não abraçar essa moça? Ou esse rapaz, porque ele se identifica na questão do gênero. Quem sou eu? Eu tenho que trabalhar para que a fé possa auxiliar a caminhar dia a dia em encontro com Deus, que quem modifica é Deus, não sou eu. Exatamente. Agora, essas questões de ciência, por isso que eu pedi bibliografia, porque isso é um dos assuntos mais discutidos. Porque se é biológico, se está lá no gene humano, e bem ou mal... Quem fez o gene humano, na minha concepção, foi Deus. E bem ou mal, pastor, assim para Dani, como para a doutora Agatha e para a Madalena, o mundo está em constante transformação. A gente não sabe tudo aquilo que está definido, arquitetado. Nós não temos esse domínio, essa informação. Mas o que eu acho também, Larissa, é uma violência o Conselho Federal de Psicologia dizer que um psicólogo cristão não pode atender uma pessoa que não se sente bem com seus impulsos sexuais. Essa trilogia trouxe muita informação e eu não quero terminar esse programa antes de fazer uma última pergunta para a doutora Agatha. Quando um homem, né, ele entra numa briga, ele apanha nessa briga, dependendo do nível de gravidade, agora pequeno, médio, grande, agora se ele é negro, Hoje, embora exista a lei de racismo, que a lei de racismo ela é mais de abrangência coletiva, é uma ofensa à raça como um todo, à etnia como um todo. E existe a injúria racial, que é aquela coisa mais direcionada contra a pessoa individual, o atributo pessoal de uma pessoa individualmente. Então, hoje, a lei ainda é falha no sentido do agravante com relação a você agredir uma pessoa, se pura e simplesmente você agredir porque ela é negra. Então, não existe ainda no Código Penal um agravante com relação a isso. Daria aí para agravar por motivo fútil, por exemplo, mas não por conta daquela pessoa ser de determinada raça. Então, nesse ponto, ainda é falha a legislação brasileira, infelizmente. Pois é, eu ia ainda perguntar mais uma coisa. De uma forma geral, as leis, então, ainda são falhas? Sim. Em vários aspectos? Sim. Com relação ao crime de homofobia, por exemplo, não é crime ainda, não existe um agravante. Quando a gente fala de homofobia, engloba todos os gêneros, homossexuais, bissexuais, travestis, transexuais, bissexuais, então todos eles estão incluídos. Então o que dá para fazer é condenar, né, o ofensor pela lesão corporal ou pelo homicídio, mas por motivo fútil, essas agravantes, mas ainda por ser homossexual, né, por homofobia, ainda não existe isso na legislação. Tente se colocar, praticar o que é, o nome disso, empatia. É me pôr no lugar do outro. Isso, eu acho que daria um break. Não vou dizer que vai acabar, porque é ilusão, acabar com a intolerância, mas me colocar no lugar do outro, praticar empatia. Quando você se coloca no lugar do outro, você para pensar.
E quando você para pensar, você reavalia algumas coisas. Então, se está numa situação de sofrer a intolerância ou estar intolerante, eu acho que é um mecanismo importante você se colocar no lugar do outro, e eu coloco assim, eu concordo plenamente com a colocação. E se houver a necessidade de procurar outras pessoas e ajuda, eu acho que é interessante procurar. Existem muitas leis também para proteger quem Existe está muita sendo coisa agredido, boa. muita coisa boa. Claro. Então, assim, procure os seus direitos, como nós falamos da injúria racial ou de qualquer outro tipo de injúria. Procure, vá até a delegacia, faça um boletim de ocorrência, procure um advogado. Então, use os meios que já existem, as medidas que já existem, os instrumentos que já existem, e aí tente punir a pessoa, o ofensor, né? Então, se todos fizerem isso e todos os ofensores forem punidos com o que nós já temos na legislação, com certeza, pelo menos um pouquinho dá para mudar. O importante também é entender o direito alheio. A lei propõe um direito alheio. A Bíblia mostra que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Em geral, intolerante é um camarada mal resolvido. Há pouco tempo eu tive uma dificuldade num outro programa. Fui convidado para um debate e eu disse a seguinte coisa. Você sabe que agora existem movimentos negros, não é? E ONGs. Essas ONGs muitas vezes têm um pezinho numa grana do governo. E as mulheres negras estão usando turbante. Você viu isso? Negócio de moda? Bonito demais. Turbante. Eu vi. Eu acho bonito. Meu bisavô é branco casado com uma negra, meu avô é negro casado com uma branca, eu sou professor de capoeira, quer dizer, tô lá, né? E eu acho muito bonito. Só que as mulheres brancas também acharam bonito usar turbante. E elas querem usar turbante, então usando turbante. O movimento de mulheres negras dizem que isso é apropriação cultural. Senhoras, então não use chapinha. Não use chapinha, você não nasceu com cabelo liso. Então é o seguinte, a branca tem direito de usar turbante tanto quanto você tem direito de usar chapinha. Quer dizer, é valorizar o direito do outro. Então, quando eu valorizo o direito do outro existir, eu posso não concordar com o outro. Ele está no quadrado dele. Eu estou no meu quadrado. Valorize o espaço do outro. Tá bom? E sirva, continue caminhando a sua vida. E eu vou dizer para você aquilo que até o pastor Roberto já falou. Amar ao próximo como a você mesmo, como a mim mesmo. Só aí a gente já está respeitando, a gente já está cuidando do espaço do outro também. Porque quando eu me coloco dessa forma, de uma forma bonita, eu estou também deixando o outro bonito. Após essas 3 semanas com essa trilogia sobre violência, muitas coisas foram aqui debatidas, muitas coisas foram trazidas para você. Mas eu quero te dizer uma coisa, independente da sua falha, de você ser mais, de você ser menos, você é um ser humano. Você tem o direito a erro, mas principalmente você tem também o conserto. E você pode ser feliz por isso. Basta você simplesmente entender os processos que você está passando e perceber que tudo tem jeito nessa vida. Então, lá no Faces da Violência, busque entender o processo que acontece. Busque entender o próximo. Mulheres contra a violência, respeite a mulher. A mulher te trouxe vida, te trouxe a família. Sem a mulher, nada disso aconteceria na sua vida. E basicamente aqui eu falo com você, homem. E no dia de hoje, na Intolerância Zero, aprenda que você precisa sim respeitar o próximo, ter bom senso na sua vida. Olha, a gente poderia aqui falar muito mais, mas eu preciso encerrar, então eu te espero na semana que vem com mais um tema importante que vai trazer informação verdadeira e correta para a sua vida. Esse é o Acontecência, tá ficando aqui, os contatos dos nossos queridos convidados vão estar lá no nosso site. Eu vejo você na semana que vem.